E aí minha galera do Facebook, aí minha galera do YouTube, para quem for assistir depois essa entrevista ao vivo que vai rolar aqui com o professor Emerson Caetano, isso mesmo. Hoje, professor Emerson Caetano, aprovado em nada menos do que 15 concursos, eu precisaria aqui de 3 mãos para ilustrar isso, vai revelar para você os segredos para você passar no concurso dos seus sonhos. Vou esperar a galera entrar aqui. Deixa eu ver quem entrou primeiro. Carol já entrou, Emerson? Carol lá do Gama. Carol já convida todo mundo. Hoje quem tá, ó, Leandro Antunes, nosso parceiro lá, professor. Legal. A Review tá dizendo aí só os feras, a gente agradece. Eu queria dizer que eu tô enxergando os nomes daqui, o Paulo tá... Pega o óculos, Paulo, pega lá. Já estamos com 30 pessoas ao vivo em menos de 1 minuto. Show de bola, Michele tá aí, Valéria, ele é o cara. Isso aí, vai mandando coração, galera, vai mandando coração, vamos encher isso aí de coração, de curtir. Ok? Só não vale carinha de choro. Legal, olha aí, Emerson. A Jamile tá dizendo que você é top. Bacana, obrigado, Jamile. Ismael tá dizendo que focado para o CFO. Só não vale dizer que o Emerson é bonito, hein, galera? Carol tá dizendo os melhores. Gabriel tá dizendo, acabei de ter aula com ele. Pro câmera. Oi. Pro câmera. Pô, legal, show de bola. Rodrigo Pessoa tá chamando aqui de nerds. Hoje nós vamos falar sobre esse negócio aqui, se tem que ser nerd ou não. Legal, Cleiton. A Carol tá mandando um abraço aí pra nós, Emerson. Alguém ligou aqui. Esse é o desgraçado do som aqui, eu acho que ele vai. Estamos de volta. Tinha um miserável ligando aqui, interrompendo a transmissão, mas eu botei no modo avião ali. Show de bola. Daniel tá dizendo nota 10, Leandro Antunes tá dizendo 2 mestres excelentes, obrigado. Emerson Cavalo Doido, Lucas Lopes tá dizendo. Eu nunca ouvi isso aqui do Emerson, pessoal. Pessoa mais romântica. Aliás, quem assistiu a aula com o Emerson aí, me diga aí se o Emerson é uma pessoa dócil. Me diga aí, defina o Emerson Caetano aí em poucas palavras. Defina o Emerson Caetano. Se demorar demais, você pode ter certeza que ele vai interferir em você aí no meio do comentário. Pense rápido, meu querido, pense rápido. Aqui não dá pra pensar devagar, não. Pois é. Galera, ó. Vai comentando, vai marcando os amigos aí, porque não é todo dia que você tem a chance de conversar com alguém de graça, ao vivo, como se ele estivesse aí na sua casa, alguém que passou em nada menos do que 15 concursos, e nós não estamos falando, você vai perceber, de qualquer concurso. Nós vamos falar aqui sobre a trajetória do professor Emerson Caetano. Então vai marcando os seus amigos aí, vamos subir essa audiência, isso aí, quanto mais corações, agora encheu de coração, vai enchendo de coração aí, que quanto mais pessoas nós tivermos ao vivo, mais pessoas a gente pode alcançar com esse trabalho. Hoje é o 6º dia seguido do Workshop Nacional Tropa da Aprovação. Só estou trazendo feras aqui. Eu palestrei no primeiro dia. Segundo dia tivemos o professor Eliesley. No terceiro dia tivemos Rafael Câmara. Depois tivemos Eliesley ao vivo. Opa, agora deu coração, hein, Emerson? Brasil. Nem conhecia esse do Brasil. Tivemos aqui, pessoal, Mauro Moreira ontem, e hoje estamos aqui com o professor que alguns chamam de mito do direito administrativo, Emerson Caetano. Beleza, galera? Então, para você que achava que o professor Emerson Caetano não teria bondade suficiente dentro dele para compartilhar com você alguns momentos de dicas para concurso, hoje você vai perceber que isso é possível, ok? Vai mandando coração, galera, que a tela tá bonita, eu nunca vi tanto coração. Beleza, compartilha mais? Legal, galera, então vamos lá. Pessoal, eu começo e aí o Emerson fala um pouco mais sobre ele. Emerson Caetano, para quem não conhece, é muito difícil, mas pode ser que alguém não conheça, o pessoal da minha audiência. Emerson é professor de... Ó, quem estava me ligando? O Zé Maia. Nosso candidato a embargador aí, um apoiador. Zé Maia que estava interrompendo a transmissão aqui. Pessoal, para quem não conhece, o professor Emerson Caetano é professor de Direito Administrativo.
um dos melhores do Brasil. Eu ouço muito dos alunos que ele seria o 01 aí, não sou eu, não vou emitir minha opinião aqui, mas vários alunos dizem, poxa, o Emerson para mim é o 01 de Direito Administrativo, isso é uma coisa que eu escuto muito sobre ele e hoje eu estou entrevistando, tenho que falar isso. Mas o Emerson é sucesso não só nas aulas de Direito Administrativo, mas também no mundo dos concursos, já que ele desde muito cedo passou em concurso, ele vai falar sobre isso aqui. E uma coisa que eu percebi depois de me aproximar do Emerson é que ele era sucesso não só no mundo dos concursos, no mundo das aulas, mas em praticamente todas as áreas da vida dele. Ele faz alguns negócios aqui que talvez ele não queira revelar, só que não é droga, tá, pessoal? E eu percebi no Emerson uma pessoa de altíssima disciplina, nós vamos falar sobre isso, mas enfim, tá apresentado o professor Emerson Caetano. Eu queria, Emerson, você cumprimentasse aí a sua audiência, boa parte da sua audiência está aí comigo, e aí a gente segue na entrevista. Bom, queria dar um alô para todo mundo aí, é uma felicidade estar aqui, agradecer o convite do Paulo, a audiência de todos vocês. Para mim é sempre uma satisfação ter essa interação aí. Às vezes não tenho mais oportunidades porque é um corre-corre, a vida vai ficando vida de adulto, você começa a ter muitos compromissos. E para vir para cá com o Paulo, peguei um trânsito violento, era para estar aqui mais cedo, vocês sabem disso, ele anunciou aí, mas não foi um desleixo da minha parte, peguei um trânsito aí violento, mas faz parte, estou acostumado, gosto dessa interação. Até uma coisa do mundo do concurso, acho que o mundo do concurso me ensinou a não diferenciar sábado de segunda, então assim, nem domingo de terça, para mim todo dia a dia, toda hora é hora, e me divirto com isso, gosto do que eu faço aí, gosto dessa interação com pessoas. Eu comento muito em casa com meus pais ali, com os amigos, que a vida me levou por caminhos que me fez ser muito pragmático, porque o pragmatismo gera eficiência. E aí às vezes eu fico tão pragmático que fica meio ríspido, que não é muito da cultura do brasileiro, mas é objetividade demais, porque isso no concurso traz muito resultado, e na vida, no mundo dos negócios, na advocacia, isso traz muito pragmatismo. E o Paulo se interessou por isso, que a gente começou a estudar junto. Na verdade, por minha insistência, não foi o Paulo que veio até mim, eu que falei que a gente poderia estudar para o cartório juntos e que a gente poderia compartilhar conhecimentos e juntos a gente seria muito mais. Ele abraçou a ideia, outros colegas também, o Ilimani, o Mauro teve com vocês, foi o mais recente que a gente recrutou, e eu fui muito insistente, grosso às vezes com os caras, assim, olha, vamos lá, tá, não sei o quê. Mas eles perceberam o resultado, no primeiro momento eles acharam, o que eu tenho para acrescentar aí, o Emerson já está no topo, tá, mas todo mundo tem a acrescentar, todo mundo tem um talento especial, e aí quando todo mundo junta, se você tiver um pouco de percepção e humildade para perceber que às vezes o cara tem um talento que você pode aproveitar, ele tem uma forma de ver a vida, de ver o concurso, de abordar a matéria que pode te ajudar. Isso então já seria uma dica que você consegue. E a gente fez uma parceria nesse concurso de cartório, acho que em 1 ano, 6 meses aí, a gente está conseguindo muitos resultados expressivos, não por conta da habilidade individual, mas por conta dessa capacidade de interagir em grupo, e aí todo mundo fica muito mais forte com essa perspectiva. A gente vai falar disso depois, voltar nesse aspecto da questão da preparação, que você pode contar também com o talento dos seus amigos. Você está competindo entre si, mas o mais importante é que o grupo compete com os outros muito mais forte, né? Então é melhor você ver um amigo seu que você ajudou ali despontar na sua frente do que ver um inimigo, né? Porque eu tenho 2 times, ou tá comigo ou é o inimigo, não tem como, em tudo na vida. Você tem que ter 2 lados, o meu lado e o lado dos outros, e os outros tem que perder, os seus amigos têm que ganhar licitamente, na disputa justa, mas é isso, entendeu? Então é óbvio, né? É óbvio que as dicas, a colaboração que eu vou dar no estudo do Paulo é diferente do cara que eu vou encontrar na rua. O tratamento que eu vou dar aos meus alunos, as dicas aí a vocês, é diferente de alguém que eu não conheço. E tem que ser assim, eu acho que para mim não tem que ser assim. Não dá para ajudar todo mundo. Aquele que te ajuda, que colabora, ele vai ter uma recíproca atendida, e assim você cresce. E assim você, às vezes, vê uma pessoa que está ali que, se você não abrir os olhos, você vai pensar, ele não tem talento nenhum, o cara está ali, mas na verdade ele tem um talento, tem uma habilidade que você não tem. Ninguém nasce com todas as habilidades. E aí você vai aprendendo a identificar, talvez esse seja um talento que eu tenho, de identificar o que há de melhor em cada uma dessas pessoas e estimular e pedir que essa pessoa
colabore com o talento que tem e você vai crescendo junto com ele, vai aprendendo ali. Isso é muito bom, isso é muito bom. Show de bola. Galera, como é que tá o áudio aí? Tá chegando legal? Eu acabei de colocar o microfone aqui, eu acredito que com o microfone fique bacana. Quem estiver comentando comigo aí, olha só, comenta aí comigo, que eu quero saber, que de vez em quando dá uma travada ali nos comentários, mas tô vendo que a galera tá acompanhando aí, porque tá chovendo, curtir, tá chovendo coraçõezinhos aqui na tela. Pois é. Galera, então, continuando aqui, o Emerson já abriu, já falou um pouco aí sobre a vida dele, sobre a forma dele pensar. Aliás, o Emerson era uma das pessoas que eu estava muito ansioso para trazer para conversar com vocês, porque eu estudo para concurso público há mais de 12 anos, mesmo antes da aula eu já fazia o concurso, já tinha sido aprovado, pedi exoneração do cargo público, coisa que vocês vão ver que o Emerson também fez. Dei aula por 12 anos, voltei a estudar para esses concursos de cartório, e mesmo depois de tudo isso, um contato de 3, 4, 5 meses com o Emerson mudou significativamente a minha forma de pensar, não só sobre o concurso, mas sobre a vida, e eu tenho certeza que ao entrevistá-lo aqui, ele vai poder transmitir um pouco disso que fez diferença na minha vida, e tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida também, beleza? Vai mandando seu comentário aí, por enquanto eu não estou conseguindo ver, porque eu acho que está chegando tanta mãozinha aqui, tanto curtir e compartilhamento, que eu não estou conseguindo visualizar os comentários aí. Galera, olha só, Emerson, eu queria que você falasse com a galera como que começou o seu interesse pro mundo dos concursos. Foi com 15 anos, 17, 18... foi por influência dos pais? Como é que foi isso? Bom, eu digo que essa resposta tem duas. Tem a romântica, que é a poética, e tem a dramática, ou sem graça. Então, assim, eu venho de uma família humilde, que não passou necessidade, mas não tinha muitos recursos para investir em estudo. Isso não é um demérito, mas isso gera uma certa dificuldade, mas normal, assim, você vai lutando ali. E aí, assim, eu estudei em colégio público a vida inteira, morei um tempo na roça, vim para as escolas. A escola na época ainda era um pouco melhor, mas tinha umas deficiências. E aí a gente veio para cá, meus pais trouxeram a gente para cá para estudar, e eu fui estudando ali, eu sempre fui um bom aluno. E eu achava que o que eu recebi dos meus pais o estudo é a sua salvação, você não tem outra salvação, e você tem que estudar ali e tal. E aí, por um contato com um tio meu, quando eu estava perto ali, 17, 18 anos, perto do vestibular ali, ele já era servidor público, Ministério da Justiça. Eu digo que quase tudo que eu tenho na vida devo muito a ele. E ele foi meu primeiro mentor, mesmo sem saber. Então ele falou, você tem que estudar para concurso, tal, não sei o quê. Eu sempre tive uma habilidade para estudar, não sei se natural, mas porque eu via nisso a minha tábua de salvação, a única hipótese. E aí, mais ou menos, quando foi na época ali do vestibular, você começa a pensar no vestibular, 17 anos ali, no final do ensino médio, eu comecei a olhar para os concursos. Esse meu tio começou a trazer alguns editais, falar concurso tal, ele era concursado, ele achava que o concurso, ele servidor público inteiro, se aposentou agora. E aí eu comecei a estudar, junto com a preparação do vestibular, comecei a pensar em alguns concursos, comecei a dar uma olhada nisso. E aí, acho que, se eu não me engano, o primeiro concurso que abriu a inscrição que eu fiz foi o concurso de policial legislativo da Câmara Legislativa do DF. Esse concurso em 1.600 piratas, né? 95, 96. Vai revelar a idade, né? Alguma coisa aí. E aí eu fiz esse concurso, tomei uma lavada homérica, assim. Mas tem uma coisa muito marcante nesse concurso, que foi o seguinte. Aliás, foi bom você falar, que eu ia perguntar justamente isso, que a galera gosta de saber se você passou no primeiro concurso. Não passei no primeiro, não passei nada, assim, mas foi um choque de realidade. Então, foi assim, eu fui fazer o concurso e assim, o que era a matéria mais de peso de direito? Caía o artigo 5º da Constituição, caía o artigo 37 da Constituição, aquelas noções básicas de direito administrativo ali. Mas a Constituição basicamente era o artigo 5º e a organização do Poder Legislativo, basicamente era isso aí. E aí eu fui fazer o concurso lá, e era daquele de certo e errado do CESP. Eu acho que até hoje eu estou devendo lá, ainda bem que quiseram, não fica negativo assim. Se fosse voltar a prova. E eu sou assim, eu entro na prova, eu acho que eu vou gabaritar. Eu lembro sempre acreditando, né? Não passa pela minha cabeça que eu vou tirar uma péssima nota, assim, nunca. Posso não ter estudado nada. Eu não sei,
eu não estudei direito, não, eu estudei pra caralho. Mentira, eu estudei pra caralho, 14 horas por dia, vou passar. O cara já fica com medo já na entrada, você entra pra cima do cara, se você é fraco, não é ruim. E aí fui fazer essa prova, e aí mudou muito a minha, aí eu comecei essa prova me fez começar a pensar em estudar muito e começou me trouxe uma preocupação em como estudar. Por quê? Porque eu peguei as questões de artigo 5º e justamente aquele dispositivo que eu tinha grifado, estava aquele marca-texto ali, caíram na prova e eu errei. Eu falei, mas o cara tem que ser muito burro, porque ele grifou porque era importante, não tinha grifado tudo, grifei alguns, e os que eu grifei, eu não me lembrei da prova. Foi um animal burro do inferno. Eu falei, cara, vou voltar para a roça, meu Deus do céu, que desespero da minha vida, tá, vou voltar para a roça, como é que pode? Mas foi uma nota péssima, uma lavada assim. E aí eu percebi que na verdade, assim, e eu tinha estudado muito, eu estava estudando muito assim, e 2 turnos, eu tinha lido aquilo umas 400 vezes. E aí eu comecei a me preocupar que na verdade era o seguinte, não era questão eu falei, porra, eu como feijão todo dia, né? Tem que estudar, mas pelo menos o caldo ali você come. A minha mãe tinha 2 tetas, eu amamentei até 2 anos de idade, porque não é possível que eu sou burro desse tanto, né? Aí eu olhava a nota dos primeiros colocados e falei, minha amiga, não é possível que a mãe desse cara tinha 3 tetas, que o leite era mais reforçado, meu Deus do céu. E aí eu percebi o seguinte, que não é a quantidade de horas que você estuda. Repete essas conversas do Emerson aí, que puder, mãe com 3 tetas, porque essas aí, gente, ele solta algumas aqui de momento. Eu já conheci ele há pouco tempo, ele consegue tirar umas pérolas do nada, mas em resumo, o que aconteceu? Eu percebi que não era a quantidade de horas que você estudava e nem o material, porque o material era único, era o texto ali seco, caiu o texto seco, não tinha pegadinha, não tinha nada. Era burrice mesmo. E não era burrice, então na verdade você tinha que lembrar, na verdade você tinha que transformar aquelas horas de estudo no máximo possível de absorção de conteúdo. E aí desde aquela época, assim, não aprendi naquele dia, mas eu percebi que o diferencial não era a quantidade de estudo, assim, e sim a capacidade de você aprender esse conteúdo. E aí eu comecei a me preocupar com isso, você vai errando, aprendendo. Bom, aí fiz esse concurso, e aí eu comecei a estudar mais firme mesmo e mais preocupado em aprender, em absorver o conteúdo ali. E aí os próximos concursos que vieram, um deles foi o concurso que hoje está tendo até, está convocando agora que é a SECRIA, mas na época era a Fundação do Serviço Social, que administrava a entidade lá que cuidava dos menores infratores do CAJ. Aí eu fiz esse concurso, eu acho que foi muito bom, era um concurso muito ruim, os melhores não disputavam, nenhuma mãe sonha em ver um filho trabalhando na unidade prisional, ainda que de adolescentes. Mas eu fiz o concurso, ele deu na época, sei lá, 17 mil inscritos e eu passei entre o número de vagas, eram 100 e poucas vagas, eu passei entre o número de vagas. E aí deu uma animada, você falou, porra, aí comecei a trabalhar lá, e aí entrei na faculdade também de Direito, e aí eu comecei a estudar mesmo assim. Aí foi uma época que é muito parecida com essa época agora. Foi naquela época lá do Fernando Henrique, que ele recebeu uma economia muito fraca, muito frágil, e deu uma paralisada nos concursos, assim, uns 2 anos, os bons concursos paralisaram, assim, total, mas eu não parei de estudar, e aí eu sempre preocupado em saber se estava absorvendo o conteúdo, e comecei a estudar igual louco, faculdade junto, então trabalhava, fazia plantões à noite sim, noite não, fazia faculdade de manhã, e o tempo que sobrava era estudando o tempo todo, não tinha isso, e aí fui estudando, mas naquela época o que acontecia? Eu dizia assim, 99% de ignorância para estudar, de força para trabalhar, garra mesmo, era jovem, eu virava a noite sem dormir. Pra você ter uma noção, eu puxava um plantão de 12 horas à noite, 19 às 7 da manhã, saía dessa unidade prisional lá de infratores, ia para a faculdade, alertando, anotando tudo, estudava, almoçava, virava na biblioteca até 10 da noite, aí que eu ia dormir. Eu dormia noite sim, noite não, mas porra, tinha 18 anos, era o dono do mundo, tinha energia toda. Mas eu estudava ia estudando assim, trabalhando e estudando desse jeito. Então eu estudava muito era na garra, mas a técnica era pouco. E depois eu fui aprimorando a técnica. Hoje eu acho que para fazer o que eu fazia antes, eu devo gastar, sei lá, 10% do tempo em horas para fazer o mesmo. Aí você vai aprendendo. E eu tinha sempre essa preocupação de como fazer. Então eu comecei nos concursos assim. O primeiro concurso foi o concurso de agente de reintegração de uma unidade de reabilitação de jovens infratores. Eu tinha 18 anos, entrei nesse concurso. E aí o próximo concurso que eu entrei já foi uma secretaria do Distrito Federal, uma outra, eu passei em 2 na verdade, e aí vieram uma avalanche de concurso e aí começou, aí foi Polícia Rodoviária Federal, aí foi MP, PRF, aí foi Supremo,
que eu desisti não fui, desdobrei o Supremo, tirei para nada, para técnico Supremo, aí veio STJ de novo. Na Caixa Econômica, eu fui office boy na Caixa Econômica antes do 18. Aí na Caixa Econômica eu passei 4 vezes. Eu só queria pedir pra galera imaginar, inclusive nós estamos pelo Periscope ao vivo também aqui, olha só. Galera, nós começamos a ter mais ou menos uns 15 minutos, vão acompanhando aí, tem gente que só tem Periscope, né? Por isso eu coloquei no Periscope também, mas eu tô ao vivo lá pelo meu perfil no Facebook, não é pela minha página, tá? Galera, é o seguinte, eu queria só que você, já pode continuar, eu só queria que você imaginasse o Emerson com toda essa elegância, com todo esse pragmatismo lá dentro do serviço social. Você era atendente de reintegração social? Né? Agente de reintegração social. Basicamente o cara que cuida de quem é, esses caras? Porque tem gente ali que não entende. Malandro, jovem infrator, menor em... Como é que eles falam? Menor em conflito com a lei. Conflito com a lei, né? Gente, deve ter sido um aprendizado para as crianças, não deve ter tido o Emerson lá? Inclusive, se tiver alguém que foi tratado por ele, comenta aí. Segue lá, Emerson. Você estava falando sobre o concurso. Aí foi isso, aí comecei a passar nesses concursos aí, ainda na época da cursando a faculdade. E aí fui pegando o jeitão ali, fui aprimorando e fui fazendo esse concurso aí. Mas tem um concurso em particular, porque eu não gosto de contar só as vitórias. Essa derrota foi homérica. Eu estava ainda no CAD. E aí deu um paradão nos concursos, eu estudando, e minha mãe rezando, pelo amor de Deus, meu filho vai morrer. Pra você ter uma noção, em 4 meses eu peguei 5 rebeliões. Na primeira eu me safei, na segunda, uma colega que estava grávida de 3 meses foi pega como refém. Aí eles negociaram uma substituição de refém. Tiraram a colega grávida e botaram um novato, eu. Aí eu fiquei lá no telhado, lá refém. Lá no telhado, cheirando tiner com os garotos lá e com um estoque, um ferro aqui no pescoço. Foi uma experiência. Eu não sabia dessa não. Foi. Então assim, aí eu estudando para o concurso. Aí saiu o concurso. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF aqui da Primeira Região. Fundação Carlos Chagas. O concurso era objetiva, eliminatória e classificatória, e tinha uma fase de datilografia em máquina manual, Olivetti, que era eliminatória e classificatória. Cara, aí, olha, todo mundo reclamou, mas ninguém usa, no tribunal não tinha mais máquina, era computadores PCs e máquinas elétricas, que já era museu elétrico. Aí botaram esse máquina. Mas eu tinha feito, meu pai era assim, ele veio da roça e falou assim, meus filhos têm que estudar, não pode... A gente tinha umas regras básicas, tem que saber datografia em casa, isso era básico, meu pai impunha, era regime militar, tinha que saber datografia, tinha que estudar e tirar boas notas, não poderia sair nem na página policial, nem na coluna social de jornal. Então, você podia sair em qualquer ponto do jornal, na coluna social, que eles poviam em festa, tomando vinho, e nem na página policial, o resto estava livre, podia... E trabalhar era obrigação. Se tivesse, tanto que eu comecei como office boy aos 12 anos na Caixa Econômica. Da pra cá nunca parei de trabalhar. Né? Se você ficar um dia desempregado lá em casa, eu me defendo. Ele condena a pena de morte. O homem nasceu para trabalhar, era uma lei lá em casa do meu avô e do meu pai. E aí eu fui fazer o TRF. Meu pai assim que eu cheguei, me colocou em datilografia e eu aperfeiçoei na Caixa como office boy. Treinava lá nas máquinas, era bom. Eu passei, gente. Aí foi assim. Nessa época, a carreira do Poder Judiciário era assim, tinha o técnico judiciário, que era o nível superior, e tinha o atendente judiciário e o auxiliar judiciário, que os dois eram nível médio. O atendente trabalhava com o público e o auxiliar judiciário, ele fazia aquela atividade que hoje é o nível médio, aquela parte interna. E tinha um analista, que era o nível superior. Então tinha técnico, nível médio, que era o meu caso, eu não tinha nível superior ainda, era o auxiliar judiciário e tinha o atendente judiciário. O auxiliar tinha quase 100 vagas. O atendente tinha 6. Não, minto. O auxiliar eram 56 vagas pelo edital e o atendente era 6. Eu pensei comigo, falei assim, vou fazer o seguinte, vou eliminar os jogos fracos de coração, vou concorrer onde tem os 6 e vou me virar na datilografia. Vou ficar ali entre os 5 números de vagas, 5 vezes 30, né? E vou me virar na datilografia. Sou bom pra caralho nisso aí. E vou fazer. Todo mundo reclamando da datilografia e tal. Eu falei, se está todo mundo reclamando, é aí que eu entro. Se onde tem um buraco mais fundo, você entra, porque ninguém quer disputar com você lá dentro, na escuridão. Eu falei, é lá. E fui fazer o concurso. Qual não foi minha surpresa? Eu fiquei em quarto. Falei, cara, eu esperava ficar em 20. Foi entre 20 e 25. Falei, tá bom demais para mim que eu fico no cadastro de reserva. Fiquei em quarto. Falei, tá para mim. Entrei numa escola de datilografia lá, o cara me fez uma permuta, eu fazia a faxina, ele me dava as aulas, não tinha grana para pagar e eu ia rachando. Tu fazia o quê?
Nessa época eu tava... Fazer faxina para ele te dar as aulas? Não, eu ajudava a limpeza ali, tava fazendo uns remedios. É porque tem uns meninos, hoje que, rapaz, eu fico assim, impressionado. Você conhece, depois eu quero que você conte aquela história dos meninos da biblioteca, porque o Emerson até hoje estuda na biblioteca da UNB, tem domingo lá que ele chega 8 da manhã e sai 18. Depois eu quero que ele conte essa história da biblioteca, mas ele está dizendo aqui que fazia uma faxina e troca de umas aulas. Eu quero perguntar, quais as desculpas que você tem inventado para não estudar? É o barulhinho da criança do outro lado? É porque a mãe não preparou o lanchinho? Porque tem uns meninos desse criado não dá dormir hoje em dia, né? Desse jeito. Depois eu dou um conselho para ele, mas continue. Aí eu fiquei treinando, era 90 dias de prazo, eu fiquei treinando com ele lá. Doutor, era seu Oswaldo, ele já faleceu, já era um velhinho. E assim, ele, cara, eu devo muito esse cara. Ele falou, não, você paga. Eu falei, quanto você tem? Eu tinha tipo um terço do valor. Ele falou, você me dá uma ajuda aqui no final do dia, você vem no último horário, aí você me ajuda a limpar as máquinas aqui, passar um óleozinho e tal. E fui fazendo. Ele foi me treinando no sistema bruto antigo. Fiquei muito bom. Aí a prova aqui em Brasília era feita numa escola chamada Bennett, lá na 204 Norte. A UNB, a Fundação Carlos Chagas reservava lá para fazer a prova. E aí eu fiz uma vaquinha com os amigos, tios e tal, e paguei uma semana de treinamento nas máquinas em que eu ia fazer a prova. Aí deu uma rodada lá e tal. E aí quando eu cheguei nessa escola era só elite, os caras plano, tudo rico, já treinadão, tal, não sei o que, eu cheguei lá. Já no primeiro, aí assim, de 10 em 10 minutos ela aplicava uma simulação como se fosse a prova de datilografia que ia ter no dia. Já no primeiro meu nome foi para segundo colocado e já tinha um ranking lá. Já ficou naquela. Na segunda bateria eu já pulei para primeiro. E eu fiquei a semana inteira sempre em primeiro. Quando eu fechei a semana que já tinha passado aquela tensão, eu estava 40% acima de velocidade do segundo colocado. Falei, confiança, vou para mim e tal, aquele mental, vou lá, vou passar. Bom, chegou no dia da prova, aquela tensão, aquele nervosismo. Quando tocou aquele sinal, que começou todo mundo a datilografar naquela tensão ali, foi indo. E o seu Oswaldo, aquele que fez a pergunta lá, faxina por... Ele falou, olha, na Olivetti, como é muito alto ali o aspas, se você tiver que bater aspas, você está com uma velocidade tão boa que você olha para o teclado para não errar o dedo. Aí tinha um primeiro trecho com aspas, eu olhei, fechei, e tinha um segundo. E lá no dia da prova ele falou assim, quando você terminar a folha, terminou, tira, mete naquele cambão, tosse, e começa de novo e continua. Gente, eu terminei uma, virei, montei o verso, toquei, fiz de novo. Na terceira vez que eu estava fazendo a folha, olha, no prazo, eu estava fazendo a folha 3 vezes. O mínimo era uma folha. Eu estava fazendo 3 vezes, era classificatório. Eu falei, vou classificar aqui agora. Na última vez eu estava tão empolgadão, tão relaxado, que quando eu fui fechar as aspas, eu não olhei e esse meu dedo que era para cair no A, no ASF, caiu no S. E eu datilografei um parágrafo e meio, olhando só para a folha, com a mão trocada. Tanto de erro. Aí cada erro descontava 3 certos. Imagina. Nossa! Fui eliminado do TRF. Pensa em uma coisa. Fui eliminado. Putz, que... E não era só ir para o TRF, para o tribunal, era sair do CAGE, sair desse agente de reintegração social. Fui reprovado. Eu deveria, sinceramente, nesse dia ter abandonado muito concursos, falado blasfêmia contra Deus, largado tudo. Mas eu falei assim, olha, eu ainda vou fazer um concurso que tenha digitação da grafia e se eu não for o primeiro colocado, eu não assumo. Que acabou que foi o Supremo, ou seja, eu fui o primeiro colocado, eu fiz 630 toques líticos por minuto, é muito na digitação, 630 na prova de técnico judiciário do Supremo, eu fiz 630 toques líticos por minuto no técnico do Supremo, mas eu acabei desistindo do concurso, eu desisti quando fui nomeado, mas passei em primeiro colocado, que era uma promessa que eu tinha comigo, eu falei, digitação foi uma questão de honra. Então tem essas coisas da prova de concurso. Isso tudo é o quê? Inexperiência. Eu nunca tinha feito uma prova ali, estava preparado. Eu vou dizer uma verdade que eu falo muito isso com o Paulo. Eu estava preparado tecnicamente nas 2 provas. Para fazer a digitação, eu era bom nisso. Assim. Ainda digito muito rápido. Eu estou digitando, você digita rápido até hoje. Assim. Mas eu acho que o que eu reprovei foi assim, foi o mental. Eu não consegui chegar naquele nível de equilíbrio emocional na hora da prova que era necessário. Isso acontece muito, eu falei muito isso com o Paulo na prova oral da Bahia, que eu falei, Paulo, você está tecnicamente preparado, quando a gente foi na prova oral da Bahia, que ele passou para o Tabelião agora, e aí eu falei para ele, Paulo, tecnicamente você está melhor que acima da média aqui, agora é o mental, cara, essas 24 horas aqui é que vai definir se você é um vencedor ou perdedor, é a mente, é você olhar para você mesmo e falar assim, eu vou lá e por pior que eu seja, ainda vou sair muito bem lá, assim, acreditar nisso.
Porque senão você pode ter um pequeno deslize e aí você emocionalmente não conseguir desempenhar aquela técnica. Isso é um aspecto muito importante. A gente conversa muito sobre isso, conversa no grupo. Eu falei isso com o Paulo na Bahia, 3 meses depois. O que aconteceu? A gente levou um colega lá que a gente vai revelar o nome, mas na prova do Pará, o Paulo me chamou no canto e falou: está acontecendo exatamente o que você falou. O cara tecnicamente bom, preparado com a gente, mas o equilíbrio emocional dele foi relativamente prejudicado, ele assim, não manteve o equilíbrio. E eu falei, ele falou: Paulo, olha o tanto que isso é importante. Às vezes o cara está tecnicamente preparado, mas ele perde o concurso, não se sai tão bem. Por quê? Porque o emocional dele não está tão preparado. E isso é uma coisa que o Paulo faz, essa preparação, que às vezes é aquele cara que já está há algum tempo estudando para concurso, é aquele cara que está ficando por uma, por duas, e ele às vezes em casa ele tem um bom desempenho, mas na hora da prova parece que alguma coisa trava, segura o cara. Eu não acho que é demônio, não acho nada. Eu acho que você precisa preparar o seu espírito e equilibrar a sua mente para a sua mente, o seu emocional está tão bom quanto a técnica. Eu costumo falar com os alunos assim: já viu um jogo de tênis? O top 3, os 3 melhores do tênis: Rafael Nadal, o Djokovic e o Roger Federer. Já viu uma final de US Open lá com o Federer e o Djokovic? Cara, o cara tá jogando 3 horas de jogo. O cara começa um set, começa a perder, começa a dar tudo errado. Você fala, ele vai desistir. Nos 7 segundos, ele senta lá, bota a toalha no rosto, abaixa a cabeça. Isso para mim é emblemático. Ele dá uma respirada, toma água, ele volta para a quadra. Quando ele levanta a cabeça, parece que o cara ligou um botão. E ele esquece a derrota, ele esquece o mau momento e vira em cima do outro. Então aí eu fico analisando muito bem assim, às vezes você começa a fazer uma prova de concurso. Tem um livro muito bom, chamado O Jogo Interior do Tênis, só para você mudar o que você está falando. Que é muito bom. E aí ele fala, e aí você começa a fazer uma prova de concurso e fala assim: porra, vou muito bem, no constitucional vou arrebentar. E chega lá, não arrebenta. E foi uma coisa que eu trabalhei com o Paulo lá, assim, não preparei o Paulo, a gente trocava uma ideia, a gente viajou junto ali na amizade e foi lá para a Bahia, foi o Limani também, nesse concurso oral, e eu falei assim: Paulo, cuidado com essa questão de você começa mal. O que aconteceu? A prova de constitucional, ele precisou de constitucional, cara, top de constitucional. Ele começou a fazer a prova de constitucional, mas de todas as provas, a questão de constitucional era mais pesada. E deu um aperto nele. Se ele não tivesse tido essa preparação mental nos dias anteriores, de falar assim: beleza, constitucional me apertou, aí ele poderia pensar assim: pô, se constitucional que eu sou professor foi apertado, o resto eu estou ferrado. Não. Constitucional apertou, ele se virou bem, tirou uma nota boa, e quando muitos não fizeram nada, ele foi bem porque é professor de constitucional. Quando chegou em registro público, ele arrebentou. É claro que ele não é tão bom em registro quanto é em constitucional, mas arrebentou. Processo civil era onde ele era mais fraco, ele manteve equilíbrio e conseguiu tirar a lei de pedra. Por incrível que pareça, ele tirou uma nota maior em processo civil que em constitucional. Ah, então ele não é bom professor de constitucional? Não é isso. Quando muitos não tiraram nota em constitucional, ele conseguiu tirar, porque é por ser professor, mas ele segurou a onda na primeira questão, não abaixou a cabeça e conseguiu arrebentar nas últimas, onde ele era mais fraco. Aliás, o mental dele fez ele ser mais forte, onde era tecnicamente mais fraco. Vou até reforçar aí isso, para a galera do Periscope também, um abraço para a galera do Periscope que está acompanhando. Galera, o Emerson está dizendo que não ajudou muito, mas ajudou sim, foi significativo. Eu diria o seguinte: uma dica que o Emerson me deu por apenas um dia de observação de prova oral, porque o Emerson não foi fazer prova lá, então ele pôde se inscrever e analisar mais de 30, 40 pessoas, né, Emerson, apenas um dia sendo arguídas. E uma dica que o Emerson me deu, uma dica de menos de 1 minuto sobre postura do examinador, postura na hora de responder, sobre como o examinador iria me interpretar, se eu poderia mudar ou não. Uma dicasinha bem específica que não tem a ver com conteúdo, tem a ver com mental, a partir daquilo que ele percebeu das pessoas lá. Com certeza, aquilo lá fez minha nota aumentar em pelo menos uns 3 pontos. Agora, 3 pontos no concurso de cartório significa, nesse que era muito concorrido, significa mais de 250 posições. Essa é a importância de uma pessoa treinada no mundo dos concursos. Essa é a importância de você pegar dicas com quem vive o mundo do concurso na prática. Nós estamos vivendo um momento, por muita sugestão do Emerson e do professor Elimani, eu não tenho me batizado de coach, embora eu treine pessoas para concurso, pelo seguinte, porque o pessoal eu respeito demais a galera coach, Márcio Michele, fantástico, Vinícius, excepcional, muita gente boa em Brasília no mundo coach, só que
o Emerson me falou uma coisa que é muito verdade. Hoje em dia tem muitas pessoas atrás de babá, não está atrás de alguém para treinar, está atrás de babá. E ninguém pode substituir o seu trabalho. O Emerson me deu a dica, ele funcionou como um verdadeiro coach naquele momento, só que eu apliquei. Teve gente que não aplicou, né, Emerson? E não teve o mesmo resultado. Então, galera, aí, ó, tô aproveitando para deixar um recado. O Emerson com uma dica que nem tinha a ver com conteúdo jurídico, apesar dele ter me ajudado muito com o conteúdo jurídico, fez a diferença, eu tenho certeza, em no mínimo 3 pontos. Pode seguir lá, Emerson. Então essa foi essa saga aí nessa fase inicial do concurso e mostrando que essa questão da derrota acontece para todo mundo, você não tem só vitória. Você falar, até saindo do script, né, qual a importância da derrota, porque tem gente que diz só vou fazer concurso quando eu estiver pronto. Você começou a fazer quando você já estava pronto, Emerson? Não, você já falou um pouco sobre isso? Não, né? de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu me lembro que eu tive um professor na faculdade, já bem depois, né? Ele falou o seguinte: se você for esperar se sentir preparado para fazer qualquer coisa na vida, você não dá o primeiro passo. Boa. Então, assim, claro que você não vai na doida, mas você tem que ir dando primeiro, até para você conhecer, para você perceber. E aí, assim, aí é que tá, você falar isso, você se comportar assim. Eu falei assim, não, vou entrar no mundo católico. Paulo já estava um tempo, Limão já está muito mais, estão aprovados. E eu comecei. Mas eu falei, vou começar, eu já fiz a primeira inscrição e vou lá fazer a prova. Muitos falam, pô, você vai gastar esse tanto de dinheiro aí, não está nem preparado, nem estudou ainda. Eu falei, não, porque eu quero ir lá para eu saber a distância que eu estou e como eu vou me comportar na hora da prova. E aí eu vou traçar algumas estratégias para conseguir esse ritmo. E aí eu implementei uma estratégia de 8 meses. Quando chegou no concurso 8 meses, concurso 8 meses depois, eu já consegui me nivelar na primeira fase a quem já estava bem mais tempo. Porque eles são ruins? Não. Porque eu fiz um programa para tentar acelerar, eu precisava acelerar. E aí quando foi para a segunda fase? Para a segunda fase eu tinha que absorver até o nível que ele estava e fazer a gente crescer dali em diante. Contei, e aí a amizade entra muito, porque aí a confiança. Por quê? Porque eles já tinham feito provas escritas. E eu falei, não, vamos mais ou menos orientar isso aqui, vamos implementar uma metodologia. Eles tinham conteúdo e eu estava aplicando a metodologia. E aí a gente vai aplicar isso aqui. Para eu chegar nesse nível, então eu tinha que ralar sozinho em casa para chegar no nível deles e dali fazer crescer para onde que eu achava que ia chegar. Para mim, o Pará vai ser a prova, o resultado vai ser dia 15 agora, da nossa inscrita do Pará, desse projeto que a gente fez junto. E éramos 6 professores e vai ser o resultado do Pará. Mas para mim, independentemente do resultado de nota, que vai ser alta, mas uma mais ou menos, para mim o que foi crucial foi no sábado, véspera da prova, ali por volta de 11 da noite, a gente ia fazer a prova no outro dia, 8 da manhã. Eu ainda falei assim, olha, eu acho que vai cair uma ata notarial, anota aí tal artigo. E aí a gente falou junto assim, não, eu acho que vai também uma abertura de matrícula, a gente fez a revisão disso aí. E quando chegou na prova no outro dia, caiu isso. A gente deu sorte? Não. A gente fez um levantamento estatístico e falou que a probabilidade dessas caírem era muito grande. E a alta probabilidade dessas duas apareceram lá. E a gente se preparou para isso. Poderia cair uma outra coisa que a gente não viu? A gente ia se ferrar. Mas a gente fez um princípio, que aí é a técnica de estudo, mas a gente fez um princípio de Pareto. A gente estudou 80%, a gente estudou 20% do programa do edital, mas que corresponderia a 80% do que muito provavelmente estava lá. Então a gente usou 80% do nosso tempo de estudo em 20% do edital, baseado numa estatística. Mas esse 20% que a gente ia dominar corresponderia a 80% do que certamente estaria lá. Não deu outra. Eu acreditei tanto no que você me falou que eu criei um programa, né? Segunda-feira, para quem não sabe, eu vou abrir inscrições para o programa Tropa da Aprovação. E dentro desse programa eu criei um ciclo de estudo chamado Top 5, que é baseado exatamente nisso que eu aprendi contigo, né? Usar o princípio do Pareto nos estudos. Eu vejo, geralmente caem 10, 12 matérias, mas quais são os 20% que vão trazer os 80% do resultado? E dentro de cada matéria, quais são os assuntos que representam esses 20% que trazem os 80% do resultado? Aliás, na parte de direito administrativo, você se lembra, eu liguei para você me dizer quais são os 5 principais assuntos. Então, assim, galera, isso que o Emerson falou é assim, sensacional.
fez a diferença demais, 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 tanto que nós chegamos lá no nosso... E é interessante isso, porque o Elimani é professor de civil, já estava fazendo concurso há 3 anos, eu também já estava fazendo concurso há 3 anos, o Emerson veio depois e acabou estabelecendo o direcionamento daquilo que nós faríamos, e com isso... eu costumo dizer que é igual o Emerson falou, independente de resultado, eu senti que eu mudei de nível. Eu não volto mais nunca. Sabe quando você aprende a andar de bicicleta, você não desaprende mais? Aquilo que nós aprendemos pela forma que nós estudamos fez com que nós ultrapassássemos de nível em absoluto. Então é isso aí, tem que ter essa estrutura. O Paulo pegou muito essa ideia, porque na verdade é uma ideia que precisa ser implementada, de executar isso aí. A gente criou um formato, um know-how de fazer, e aí fomos convidando outras pessoas que já estavam há muito tempo, mas quando ele chegava, quando a pessoa estudava um dia com a gente, na casa de outra, a pessoa estudava um dia, todos que estudaram pelo falaram assim: eu nunca estudei nada dessa forma. É verdade. Teve algumas pessoas, o Marcos esteve aqui ontem, ele pode perguntar a ele, pergunta a ele, ele falou assim: eu nunca achei que um estudo em grupo poderia render 6 meses em uma tarde, que poderia ser nesse nível assim. E aí a gente começou, então assim, vamos fazer uma peça tal, uma escritura tal, não sabia nem por onde começar. Quando chegou na véspera da prova, internet, mas se ele fornecer só 10%, tá valendo aqui. É uma palhaçada. Cadê a agência reguladora, Anatel? Legal. Galera, estamos de volta aí. Inclusive tem gente aí perguntando se o concurso supremo vai sair, tá pedindo para vir pro Gama, só top. Tem gente falando besteira aí, chamando de lindo, deve ser o Emerson, porque foi um homem que chamou. E aí, tio, esquecendo de mim, tô te esperando, abraço. João Pedro, um grande abraço. Ó, galera, tinha travado, mas voltou, estamos de volta lá, já ficou vermelhinho. Galera do Periscope, siga conosco. Emerson, fala pra galera, uma coisa que o pessoal sempre pergunta é o seguinte: quantas horas você estudava antes do edital, dos concursos que você passou, e quantas horas você estudava pós-edital? Essa é uma pergunta clássica de sala de aula, você já deve ter tido umas 1000 perguntas sobre isso, né? Bom, como eu sempre trabalhei e estudei a vida inteira, eu nunca tive muito tempo para estudar. Então, basicamente assim, durante a semana dava uma média de umas 4 horas de segunda a sexta, e o final de semana, sábado e domingo, eu botava por conta. Eu chegava 8 da manhã, saía às 18 da biblioteca, levava minha marmita de comida e ia fazendo essa estratégia ali. Eu sempre usei a estratégia de a cada 1 hora trocar de disciplina, que eu acho que mantém o cérebro ativo. Boa, ali. é outra coisa que eu ia perguntar, se você alternava. Alternava sempre, ainda que eu fizesse assim, olha, final de semana eu vou estudar 10 horas seguidas no domingo, mas eu colocava aí 4 matérias, mas a cada 1 hora eu trocava de matéria, e mesmo que repetisse na parte da tarde aquela matéria, aquela disciplina, mas eu ficava trocando ali o tempo todo. Sempre faço isso ali, de estudar nesse esquema, mas nunca tem. Quando saiu o edital, você tenta pegar ali algumas folgas, férias, para aumentar e intensificar, mas eu não tinha brecha não, naquele limite. Você viu na nossa reta final lá pro Pará, tá todo mundo atarefado, o escritório bombando ali, e não teve muito tempo extra assim, você vai na raça. Por isso que é importante você manter um ritmo de estudo com intensidade bem antes do edital. Se você deixar para a última hora, pode ser que não dê tempo de vencer a estratégia que você traçou. Só reforçando aqui, Emerson, porque eu tenho escutado às vezes até de professores: você tem que decidir se você quer trabalhar, se você quer estudar para concurso ou se você quer fazer faculdade. Fala pra esse filho da puta quando você não tem a porra da escolha na vida. O cara não fala uma merda nessa minha cara. E quando você não tem escolha? E quando você tem que trabalhar para pagar a inscrição, para pagar a passagem. Vai ter gente que vai se identificar. De onde que nós somos, cidade, né? Galera, aqui ó, eu e o somos da Ceilândia. Então assim, lá na Ceilândia, quem tá da Ceilândia vai saber me dizer, a gente se vira, a vida acontece, não tem mima, ninguém é criado com vó, não tem esse, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Isso é muito bonito na teoria, né? Hoje, a gente tá fazendo isso, olha, eu tenho um escritório, tenho as aulas, tenho a família, tenho tudo para cuidar e ainda estou estudando para cartório, entendeu? Mas eu sei por quê, é mais fácil você acreditar naquele cara e falar assim: não, o Emerson consegue isso porque ele é inteligente. O Paulo estudava comigo, a gente sentado ali lado a lado na mesa, a gente postou no Facebook muitas vezes as fotos ali. Ele viu, era ralação, vamos fazer ali, vamos ler, vamos marcar. Então não tem assim essa mágica, o cara dorme e aprende a coisa. Não tem, era ralado mesmo, era ralado. Eu postava 8 da manhã, os malucos estavam dormindo ele com remela no olho, eu já estava na biblioteca da UNB. 2 horas da manhã o maluco estava lá, eu estava postando no grupo do WhatsApp, aqui tal coisa, você não dorme não, desgraça.
E pobre tem espaço para dormir? Aproveita e conta pra história. Assim, ex-pobre, né, galera? Eu não vou falar sobre dinheiro aqui do Hermes, não, que pode causar constrangimento. Mas é o seguinte, Hermes, conta a história, porque pode ter alguns daqui escondidos. Conta aquela história daquele rapaz que chega arrastando a chinela 10 horas da manhã lá na biblioteca da UNB. Cara, eu fico querendo dar porrada no cara. Não, porque assim, eu vou pra biblioteca da UNB. Assim, eu sempre tive isso. Cara, ou vai pra rachar ou vai pra casa. Aquela frase em inglês, go hard ou go home. E aí, pô, eu acordo cedo ali, 6h30 da manhã, tomo um banho já animado, já acordo pra frente, vou hoje pra biblioteca, vou render pra caralho e tal. Eu não vou, eu vou pra biblioteca, porque eu sou assim. Naquela época, eu falo, bicho, se eu ficar em casa, a minha vida vai continuar a merda que tá. Se eu vou pra biblioteca é pra estudar e aprender. Se eu ficar em casa, eu vou fazer o quê? Vou assistir o Faustão, vou dormir. Se essa energia estiver cortada, acabar a luz aqui na Ceilândia, eu não vou pegar nem o Faustão e não vou melhorar de vida. Então eu vou pra biblioteca para estudar nessa porra, para rachar mesmo. E hoje hoje eu poderia estar andando de jet ski no lago, estar viajando, ir para Pirinópolis ali, para uma pousada. Posso fazer tudo isso hoje. Mas se eu vou pra biblioteca, eu vou para rachar, vou para estudar. Aí eu chego 8 horas da manhã, eu com a vida ganha, não preciso disso para ganhar a vida, mas faço porque acostumado com desafios. Aí chega um maluco lá, fodido, com a mesada contada, 11 da manhã, arrastando chinelo, como se estivesse para a moto. Vai tomar na porra da cara. E água, e água? Não, beleza, quer ser assim? Beleza. Quer ser assim? Beleza. Só não acha que vai competir com a gente de igual para igual. Meu irmão, entendeu? A gente só... Essa garra de estudar só mudou os locais. A gente estuda no Lakes, porque agora a gente tem um colega que tem lá, a gente vai para o hotel fazenda porque tem que deixar os meninos, as esposas, senão elas largam a gente. Beleza. Mas vai para estudar. Vai para estudar, pô. Não quer estudar, quer ficar enrolando? Beleza. Mas vai tomar porrada. Vai tomar porrada. A gente vai chegar lá e vai triturar o cara. Vai dar porrada. E isso não é questão de inteligência. Porque não tem um USB que você vamos carregar o download aqui da Matrix. Aproveita e emenda, porque essa é uma pergunta aqui. Inteligência ou disciplina? O que é mais importante para passar em concurso? Eu costumo dizer o seguinte, são nenhuma coisa nem outra. Eu diria o seguinte, eu diria que os dois fatores secundários não é inteligência, é esperteza. A esperteza não é aquela esperteza de colar. Quer ver uma esperteza? Pô, eu vou estudar direito constitucional. O que será que estão cobrando de processo legislativo? Eu abro um site de questões que todos nós temos. Site de questões, filtro lá. Processo legislativo. Aí eu começo a fazer. Ah, professor, mas eu vou errar. Claro, até eu que sou burro sei que vou errar. Mas eu começo a olhar quais são os temas mais frequentes. E eu anoto no papel ao lado. Aí eu vou no material e estudo esses temas. Aí eu fiz 50 questões. Caíram lá 8 questões de iniciativa. Quem tem iniciativa? De quórum, eu vou estudar isso, já começo por isso. Isso é esperteza. Bom, a outra coisa, você tem que ter disciplina. Disciplina para quê? Para cumprir uma estratégia. Disciplina para cumprir uma estratégia. Então, quando a gente estudava, a gente tinha uma estratégia. Nossa estratégia é tal, tal, tal. E a gente precisa de tantos dias de estudo para cumprir essa disciplina, cumprir essa estratégia. Então, você senta e hoje é para cumprir tal fase da estratégia. São degraus. E você vai galgando. Então a disciplina é isso. Disciplina não é ficar na biblioteca sentado de 8 às 18. Disciplina é sentar para cumprir a meta programada. Então se eu tiver que ficar de 8 às 18 para memorizar, para aprender tantas coisas, sim. E aí entra aí também a estratégia. Vou dar um exemplo. Foi estudar com esses caras, a gente foi lá para a Bahia, eles já estão estudando 3 anos, estão aprovados. Não significa que não vai ter resultado, mas já estavam aprovados. Aprovado, tal, fase oral, beleza. Aí eu sentei para ele e falei, fala para mim a distinção entre registro, averbação e anotação. Tem certeza que ele já tinha estudado isso 40 vezes. Não falava uma coisa, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma folha em branco, vamos dividir em 3 colunas e vamos pesquisar essa porra. As características e semelhanças de registro, averbação e anotação. A gente colocou no papel, tem tela lá. Agora, definiu isso aqui? É isso aqui? O que tem de diferença entre elas? Beleza. Então agora vamos dar um jeito de memorizar, ler 300 vezes, cada um, ele faz um mnemônico, outro faz uma reza. Mas vamos sistematizar. Agora, 3 anos, todo o concurso cai. Eu falei, qual é a diferença? Entendeu? Isso é técnica. Isso não é inteligência. Aí eu coloco na esperteza. Pô, vamos ser espertos. Aproveita e fala com a galera
sobre o seguinte, o Emerson já falou que estudava média de 3, 4 horas antes do edital, depois do edital quantas horas? Né? Aí cuidar, mas às vezes aumentava para 6, né? Assim, a gente tirava umas férias, pegava uma licença, um abono, mas não tinha muito mais tempo. Regra mágica, né? Porque a nossa vida, nem todo mundo Eu costumo dizer que as pessoas que mais realizam são as pessoas mais ocupadas, né? Então, assim, pessoa desocupada geralmente não sabe aproveitar tempo, né? Então... Porque quando você está ocupado, você está diante de um problema e quando você tem um problema, normalmente os seres humanos racionais, eles tentam solucionar o problema. Ou seja, eu tenho pouco tempo, muito para fazer, então eu tenho que fazer o máximo com o mínimo de tempo. E aí você começa a se dar os seus pulos. Mas fala pra galera o seguinte, como é que você estudava? Você fazia resumos, você fazia esquema, como é que você estudava? Ou como você estuda hoje, né? Então, mudou muito de quando você começou para hoje? Mudou, assim, eu ficava lendo e passando aqueles marca-texto ali. Tem gente que até hoje é assim. Não estou falando que não possa marcar texto não, mas hoje como é que eu faço, como que eu estudo basicamente? Então assim, vou estudar tal ponto do edital, eu pego o edital aqui do lado, olho o ponto. Então, às vezes o edital coloca assim, administração pública, 2 pontos, princípios, conceito, administração direta, órgãos, agentes, classificação e tal. Então, eu vou olhar no material para ver se já tem aquilo ali. Eu dou uma olhada para ver se já tem aquilo ali. Mas suponhamos que eu peguei uma aula, uma videoaula, ou eu li um livro, tal, um tópico, terminei, eu pego uma folha em branco e falo do que eu li ali, e aí eu coloco, seria que se chama de mapa mental, mas assim, desse tema que eu li, eu li emenda à Constituição, o que eu posso falar, o que eu absorvi disso? Eu pego uma folha em branco, um rascunho e coloco ali, e no máximo 3 expressões, frases de uma 3 expressões, sendo uma preposição, mas normalmente 2, uma expressão tal. Então, o que eu tenho que saber? Emenda à Constituição, aí eu coloco causa pétrea, quórum diferenciado, qual é o seu quórum, a iniciativa, a tramitação, 2 turnos em cada casa, tal, o que eu vou lembrando. Bom, aí depois eu pego isso que eu li e comparo com isso que eu coloquei no rascunho e comparo com o que está lá, beleza. Na próxima semana eu vou estudar essa parte, eu vou revisar, eu pego a folha em branco de novo e do nada, espontaneamente, eu coloco ali. Porque essa folha em branco vai me dar a verdade da merda que eu sou. Se eu estou estudando e lembrando, eu estou agregando. Por quê? Porque o que eu estou lembrando eu não reviso, eu pulo no caderno. Eu não fico lendo no caderno, no livro novamente, que são causas pétreas, artigo 60, parágrafo 4, tá, princípio não sei o quê, direitos fundamentais, não sei o quê. Eu não fico lendo isso de novo. Fodi você para lembrar. Entendeu? Então o que eu faço? Eu tento sempre estudar de forma que eu vá focar a cada novo ciclo de estudo. Assim, estudei 1 hora hoje, amanhã vou estudar 1 hora de novo de administrativo ou de constitucional. Eu vou procurar estudar mais tempo para aquilo que eu não estou lembrando, para ir preenchendo. É como se eu tivesse uma tela em branco e eu vou preenchendo. Aquilo que eu olho para a tela e já está pintado, que é a minha memória, eu não passo o pincel por cima. Eu vou pintar, se eu estivesse pintando a parede, se está meia parede pintada, eu vou passar o pincel na outra parede. Que aí é o conhecimento que eu não tenho ainda. É como eu estudo hoje. E aí eu às vezes faço um esqueminha ali, um quadro comparativo, entendeu? E normalmente como eu faço assim, vou dar um exemplo. Eu fui estudar o Código de Normas do Rio Grande do Sul. Eu olhei nas questões e sempre caía prazo. Falei, vou me apegar aos prazos. Eu dei uma olhada gerais, eram 202 prazos. Aí eu fiz uma tabela gigante e colocava assim, a quantidade do prazo era 5, 10, 15 dias, o início desse prazo, o término desse prazo. Para que servia esse prazo e a prorrogação? Coloquei todos os prazos, consultei na lei, 852 artigos, consultei tudo. E aí depois eu passei um tempo lendo e relendo para tentar memorizar o máximo possível desses prazos. Mas como é que faz para memorizar? Eu fazia de forma bem simples. Eu começo, prazo tal, prazo para o protesto. Aí, número do prazo, quando começa, quando termina e tal. E eu ficava me maquinando, dirigindo, maquinando esse prazo e tal. E ia fazendo de 1 em 1, de 2 em 2, e ia memorizando o máximo possível. Então essa era que a gente... Beleza, galera, então estamos chegando quase ao final aqui dessas super dicas com o professor Emerson Caetano. Deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui, Emerson, para a gente fechar. Aliás, você não saia daí sem deixar o seu curtir, sem comentar, sem compartilhar, sem marcar o seu amigo para aproveitar essas dicas aqui do professor Emerson Caetano. Você também aí do Periscope, mesma coisa. Galera, é o seguinte, olha só, Emerson,
Qual a importância da motivação na vida do concurseiro? Porque eu tenho dito aqui durante a semana que no programa que eu vou realizar em Tropa da Aprovação, eu vou ensinar memorização, mapa mental, mnemônico, blá blá blá, vou montar um ciclo de estudos, mas o que você acha que é mais importante? Técnica de estudo ou motivação, preparação mental para enfrentar o dia da prova? Para mim, os dois. Para mim, só a técnica e você chegar na hora da prova e mentalmente não está preparado, você vai fraquejar, não vai atingir a melhor performance, a melhor versão de você mesmo. E só a motivação sem uma técnica é aquele touro doido que sai arrebentando tudo, atirando para qualquer lado, não é o atirador sniper. Então você tem que ter uma boa técnica, alguém te oriente ali, olha, separar um edital, dividir o ciclo de estudo, criar mecanismos de memorização, isso tem a ver com a técnica. E a motivação. E aí a motivação é muito subjetiva. Mas vamos pegar o meu caso, eu fui estudar para concurso de cartório. A pessoa fala, estou estudando para arrumar um dinheiro, tal, não sei o que, para fazer isso, porque eu vou ganhar um bom salário e tal. Cara, a minha motivação, em especial no concurso de cartório, é o seguinte, não sei, ganha muitos valores, não sei assim, se é isso, tal, mas a minha cabeça é o seguinte. Quando eu comecei a estudar, eu tinha dificuldades de recursos para ter acesso a todos os meios de estudo. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. Graças a Deus, a custo do meu trabalho, não estou aqui com soberbo, nada assim. Eu abro mão de outras coisas, então eu posso pagar passagem, pagar inscrição, comprar qualquer material, livro e tal. E naquela época eu falava, se eu tivesse acesso a todos os meios de estudo, eu disputaria os grandes, os melhores, eu estaria de igual para igual. Eu falava isso. O problema é quando você bota uma desculpa, e quando a desculpa acaba, você tem que... Aí sobrou só você. Eu falei, porra, agora eu tenho tranquilidade, minha vida toda organizada, tem pessoas que vão fazer coisas para mim, tudo tranquilo. Tenho os meios de fazer esse concurso, por que eu não vou disputar esse concurso grande? Tá? Porque lá na época, eu não consigo disputar esses grandes assim, porque eu não tenho recurso para ficar estudando e tal. E aí o que me motiva hoje é isso. Assim, será que lá no passado, quando eu falava isso, que a falta de acesso a alguns meios de estudo criava uma certa dificuldade para disputar os grandes lá no topo? Agora acabou a desculpa e agora só sobrou eu e a minha verdade. Se eu não conseguir organizar os meios que tenho hoje para atingir o topo, significa que eu passei muito tempo criando uma desculpa com base numa mentira que eu mesmo criei. Então, o que me motiva hoje é hoje. Eu vou tentar o máximo possível, o máximo de esforço, até minhas forças de sono, de cansaço, mas para organizar os meios, recursos técnicos de acesso para comprar cursos, livros, tal, material, viajar para as provas, e a experiência e maturidade que eu tenho para realmente, se eu tiver de posse desses meios, eu mesmo, só eu e a prova lá e o meu material, eu consigo vencer, consigo me destacar lá nessa multidão entre os melhores. Então isso é o que me motiva hoje. Vai ganhar muito, vai não sei o que, sim, mas talvez eu nem fique lá. Já saiu uma vez de serviço público, eu não sei, eu sou o tipo de doido que não dá para confiar muito não, né? Muito largo esse porra não. Ou seja, o desafio é algo que te move demais, né? Mas você tem que, assim, vamos fazer uma coisa bem feita, vamos mostrar, vamos lá e vamos matar os caras, vamos lá e vamos mostrar para quem a gente é, entendeu? Assim, vamos lá, entendeu? Aí, o que o cara pensa? Eu fiz um concurso tempo desse de 3.888 inscritos, eu conto essa história, Bruno. Aí eu vou lá, primeira fase, fico em 139, o cara vem para mim e fala, mas você ficou muito longe, era só 7 vagas. Eu falei, fiquei distante, fiquei longíssimo, longe do último. Então, é óbvio que eu queria estar colado no primeiro, ou ser o primeiro, mas só de ficar longe do último, quanto mais longe do último tiver, mais próximo eu estou do primeiro, estou no caminho certo, pensa bem. Então assim, vamos estar, assim, hoje eu fui mal, vamos melhorar amanhã. Ontem eu tirei 60% da prova, hoje fiz uma outra prova, eu tirei 70% no outro concurso, fiquei por uma, mas estou melhorando, olha para mim, você olha para você, está melhorando, você olha no espelho e fala, pô, cara, você está indo para frente, continuando assim, você vai chegar no topo. Disputa então, essa é a motivação, você, né? Com você, vamos melhorar. Perfeito. Então você já falou um pouquinho aí sobre as aspirações. Rapidamente, dá só uma dica para quem está começando e uma dica para quem já está estudando há muito tempo e ainda não passou. Para quem está começando, duas coisas. Se você é adulto, você está com uma série de crenças sobre estudo que não são a verdade. Boa. E como você vai corrigir essas suas crenças sobre estudo errado? Conversando com alguém que já tenha experiência ou se orientando com alguém que tenha algum tipo de técnica, ou seja, aprendendo com os erros dos outros. E aí aproveitando essa bagagem. Mas não basta só aprender, é alterar o seu comportamento pessoal, que vai se chocar com suas crenças,
para poder implementar um programa vencedor, um programa de sucesso. E eu cito um exemplo assim, eu dei aquela dica que o Paulo falou que eu dei a ele, eu falei, Paulo, se for o caso, você dá uma resposta, volta atrás e muda a orientação. Ele fez isso na prova de processo civil, a nota foi cheia. Mas assim, ele aceitou a técnica e se comportou como tal. Porque você aprender uma coisa e fazer de outro jeito, não é mesmo que nada. Então isso é para quem está começando. E para quem está estudando já há algum tempo e está perto do resultado, não está alcançando ali, pode ser que você desenvolveu uma técnica, ela melhorou bastante, mas você precisa adaptar ou ajustar essa técnica para ela ser realmente vencedora. Não que você seja ruim, que não esteja aprendendo, não é isso. É porque você está disputando entre os melhores. Você pegar um concurso com STJ 18 mil, eram 9 vagas, 1% é gente preparada, com muita habilidade, então aí é o detalhe. Então você que está estudando há muito tempo e parece que está patinando, é normal, porque quando você já tem uma bagagem muito grande, você faz um esforço muito grande para poder manter o conhecimento aceso na sua memória, a revisão, e aí você tem que ajustar a técnica para você encontrar os leaks, os vazamentos, as falhas do seu conhecimento. Como é bom fazer isso? Fazendo muitas questões para saber em que tópico você está errando bastante e a orientação de alguém que possa, de fora, olhar para você e perceber que você está tendo alguns furos na sua estratégia de preparação e dar uns pequenos toques, uns pequenos ajustes. Você que já está estudando há mais tempo, tem essa disciplina, é mais fácil de corrigir. Perfeito. E praticamente encerrando aqui, galera, queria só fazer um bate-bola rápido aqui com o professor Emerson Caetano. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou dessa entrevista, se fez sentido para você. Não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. Deixa de preguiça, meu querido. O Emerson Caetano deu aula de manhã, tá dando entrevista aqui, já vai sair correndo para gravar uma aula. Ó, a galera do voltou lá, beleza. Então, ó, não esqueça aí de deixar o seu recado pro professor Emerson Caetano, de você agradecer pela entrevista. Ó, o pessoal ali já tá agradecendo. O Emerson Caetano parou o dia dele, enfrentou o trânsito no sábado para vir aqui gravar. Então não esqueça de deixar o seu curtir, não esqueça de comentar, mas isso é muito importante, é o que faz eu seguir fazendo tudo que eu tenho feito aqui, trazendo esses grandes monstros do mundo dos concursos. Emerson Caetano, bate bola rápida ali. Acho que o nome já está mais que conhecido, mas fala lá seu nome para a galera. Meu nome é Emerson Caetano de Moura, mais conhecido aí no mundo dos concursos professor Emerson Caetano. Sou professor administrativo aí há uns 10, 12 anos. Sou advogado militante aí nessa área de direito civil e direito administrativo, associado ao escritório Gandhi Puzzle lá. Quem quiser me seguir lá no Face, tem o meu perfil lá e a minha página lá no Facebook, é professor Emerson Caetano. E estamos juntos, segue nessa linha aí. Mais uns detalhes aqui, ó. Nome, idade lá pra galera. A idade eu tô novo, 37 anos. Legal. Cor preferida, fala pra galera lá. Cara, minha cor preferida é azul, tudo que não for vermelho é bom. Legal. Um lugar especial, Emerson, fala pra galera aí. Cara, um lugar que, assim, dois lugares que eu me sinto bem à vontade, assim. Um é viajando para qualquer lugar, porque você vai aprender, viajar você aprende pessoas, aprende comida, aprende... Eu sou o tipo de cara que chega no restaurante e pede o que é praticamente um Masterchef. Completamente diferente do cardápio, que eu gosto de aprender. E o lugar que eu gosto é ali sentado no meu escritório em casa, na minha mesa de estudo, ou fazendo um processo, estudando. Eu gosto também, porque ali é minha praia, ali na madrugada, numa manhã de domingo, numa tarde, ali é onde é o que eu sei fazer, eu estudar e vender meu conhecimento. Fala pra galera, uma pessoa inesquecível pra você. Cara, pra mim, assim, a pessoa que me ensinou pra isso, que inesquecível é minha mãe. Ela tem, poxa, não teve tantas oportunidades na vida, mas está ali, ela mora comigo, eu adoro e aprendo com ela, porque é o espírito, essa mentalidade vencedora. A minha mãe é o tipo de pessoa que fala assim, mamãe, eu tô aqui com fome. Ela não tinha um biscoito, eu falei assim, mas tem um copo de leite. Fala, mãe, mas só leite. Fala, mas tem aqui um biscoitinho, uma metade de um biscoito. Pra minha mãe o copo tá sempre meio cheio, pra mim também tá assim, e hoje eu, filosoficamente olhando a relação dela com a vida, eu comparo a relação da minha mãe, que eu aprendi a ser assim, da minha mãe com a vida, com a relação do rochedo e o mar. O rochedo tá lá parado, duro, inerte, e o mar batendo, séculos a fio, e não move 1 milímetro, sai uma poeirinha. E aí quando você chega no final da vida, você vai parar para pensar, você começa a pensar assim, quem é mesmo que está batendo em quem? O rochedo que não cedeu 1 milímetro, ou o mar que não para de dar aquela porrada nas ondas ali? Eu acho que ela é o rochedo e a vida dando as porradas, e ela ali, e depois de muitos anos você vê assim, quem é mesmo que está batendo em quem? Então eu acho que assim, você vai tomando porrada, vai sendo reprovado, vai levantando,
mas no fundo você tomou algumas aprovações, algumas desilusões, mas você está vencendo, está indo bem. Eu acho que essa pessoa que me ajudou a construir a personalidade que eu tenho. Show. Emerson, hobby, fala pra galera lá um hobby. Cara, hobby é coisa pra burguês. Eu não sei como é que vai fazer isso com hobby. Eu não sei nem por que eu tô falando isso, não. Dois originários da Ceilândia, episódio de hobby, né? Cara, hobby, parece que um negócio assim, vamos falar um negócio de hobby assim. Emerson Caetano sendo Emerson Caetano. Cara, muito embora ele fale inglês, seja um Masterchef, um cara absolutamente tá querendo mudar. Eu vou falar meu novo hobby. 3 amigos me fizeram dividir com eles lá um jet ski. Ontem eu fui andar, é uma merda, mas eu fui lá andar. Coisa de. Você quer trabalhar. Devia estar em casa estudando assim. Né? Fala um filme pra galera aí, que marcou sua vida, que seja legal. Cara, um filme assim que é legal assim, tem vários filmes bons assim que é. Cara, mas eu gosto de um filme em particular que é um filme de esperança, é um filme de tragédia de esperança. Eu gosto de Gangues de Nova York. Gangues de Nova York mostra claramente o que acontece se nós não formos civilizados, se nós não buscarmos fazer o melhor, se a gente não respeitar o vizinho, se a gente não respeitar as leis, e se a gente for resolver tudo no braço. Não sou nada um cara frouxo ali, pacífico, mas eu acho que se a gente não começar a respeitar a esfera jurídica do outro e a própria, independente de lei, de polícia, a gente vai para o Gangue de Nova York e aí vai um ser na mão com o outro e a gente só vai para trás, não constrói nada. Você constrói uma coisa, o cara vai lá e quebra, você vai lá outro, rouba e tal. Eu acho que a gente tem que caminhar para esse ponto aí. Então eu gosto desse filme que ele me faz lembrar. E um outro filme que eu gosto também são duas tragédias. Já viu 8 vezes esse filme que você indicou. O Gangue de Nova York é esse mostra o que é a guerra civil, que a gente tem que ser civilizado. E o outro filme ele é trash. Uma Noite de Crimes, é a tradução para o português. Ele mostra o que aconteceria. A ficção é mais ou menos assim. É uma ficção dos Estados Unidos em que a Constituição americana fixou que uma determinada noite, de 18 horas até 7 da manhã, qualquer coisa que você fizesse não teria repercussão no direito. E aí nessa noite acontece a selvageria e aí mostra a importância do Estado, de um ordenamento jurídico. Eu acho que esses dois filmes mostram assim, para onde a gente pode ir. E outro clássico, esse é Uma Noite de Crimes, que mostra o que seria a anarquia, a ausência do Estado do poder. E uma esperança é a gente não ficar igual a Venezuela, fila para comer é difícil. Mas terminando, um livro. Cara, um livro bacana de ler assim, que eu acho que pode mudar. Tem tantos. Esse é um dos caras que eu conheço que mais lê. Então mas eu vou dar um livro que vai te ajudar como concurso, sim, que é a sua estratégia ali, que assim, é bacana. Como é que é o nome? Tem até um livro aqui, Desafio tem que postar lá. Que é um livro que trata de concentração. Porra, tá com o nome do livro na cabeça aqui. Desafio. Vou lembrar do livro aqui, vou citar um outro então. Vou citar um que todo mundo leu, é o Alienista de Machado de Assis. E serve para você do concurso. A tese central do Alienista de Machado de Assis é assim: quando todo mundo à sua volta é doido e você é normal, estatisticamente você que é o doido. Mas eu vou falar uma coisa para você: às vezes, quando só você está andando um caminho e os outros estão andando outro, talvez você esteja no caminho do sucesso. Talvez quando só você esteja estudando no domingo, quando só você não esteja saindo com a sua namorada, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu companheiro para estudar e todo mundo fazendo para se divertindo, talvez você esteja no caminho do sucesso. Então nem sempre o sucesso está com a maioria. Show. Um sonho? Cara, um sonho é ver o país mais organizado, um sonho é conseguir ter um punhado de filhos, aí, uma família para... Quantos filhos? Você já me falou uma vez. 6. Para fazer um melhoramento genético no rebanho. Ensinar umas coisas que você vai aprendendo ali, permitir que ele possa ter acesso a umas coisas que eu não tive, não financeiras, assim, até intelectuais, tal, assim, a frequentar a casa de amigos como o Paulo, que está pensando em todo dia, evoluir, crescer, e cria o filho dele assim. Eu acho que ainda há espaço para a gente criar pessoas melhores nesse mundo. Eu acho que o meu sonho é isso, e continuar trabalhando, tendo oportunidades. Para mim, a maior alegria que eu tenho quando eu acordo de manhã com um prazo, um trabalho para fazer, um cliente para atender, acho que é bom demais, assim, você se sentir útil. Meu sonho é continuar assim. Finalizando, Deus, o que é Deus para você? Cara, eu acho o seguinte, que eu sou um cara muito esforçado, eu tenho umas habilidades intelectuais,
mas eu acredito em Deus porque em algum momento, não sei porquê, ele me fez herdeiro de um destino, de uma bênção, que tem muita gente tão esforçada quanto eu que não teve os privilégios, não teve a quantidade de vitórias que eu tive. E eu acredito que ele me chamou pelo nome, escolheu. E eu acredito muito assim, na hora mais difícil, no dia mais escuro, naquela hora que você acha que você vai abandonar, eu sempre me lembro de uma passagem muito importante. Lázaro estava 4 dias morto, bastou ele chamar, ele levantou e andou. Então, por pior que seja a minha situação, se ele me chamar, eu vou levantar e vou andar. E eu sempre levo minha vida assim. Então, eu acredito nele nesses termos, assim, independente de crença. Eu acho que com 4 dias o cara estava dado como morto. Se ele chamar, não tem problema que eu esteja passando, que se ele não me chamar, eu não vou levantar e vou andar. Não por mim, mas pela força da palavra dele. Ou seja, sai para fora, meu querido. Fechamos aqui com chave de ouro, até eu me emocionei aqui. Porque eu estava lembrando antes que lá na véspera da prova da Bahia, foi um momento assim de superação muito grande, de ansiedade, e com certeza absoluta você tem muita relação com isso. Nem o próprio Limani, que estava fazendo concurso comigo, ficou até o final. O Emerson ficou até o dia da minha prova. Praticamente foi como o pai me levou ali pela mão para o dia do concurso. E fez toda a diferença, porque eu entrei na prova praticamente sem ansiedade, sem nervosismo. Até foto da sala o Emerson tinha tirado para mim. Então quero te agradecer demais aqui em público, né? Essa é uma oportunidade. Então, galera, ó, eu quero que você aproveite cada palavra que foi dita aqui por esse verdadeiro monstro do mundo assim, eu diria da vida, sabe, Emerson? Assim, hoje eu admiro o Emerson muito mais pela mentalidade dele sobre a vida do que sobre concursos, porque a aprovação em 15 concursos foi só resultado da mentalidade que ele tem, que é muito forte. Assim, eu conheço muitas pessoas que são boas, Emerson, no mundo dos concursos, mas no mundo da vida, a vida como um todo, um equilíbrio financeiro, espiritual, emocional, familiar. Assim, poucas pessoas da minha vida eu conheci que valorizam tanto a família como você. Então eu acho que você é um exemplo a ser seguido por essa galera, marcadamente pela sua mente. Eu vou conseguir, vou conquistar, sem muito mimimi, né? Eu gosto de conversar com o Emerson porque ele faz com que a gente arranque todos os mimimis da nossa vida e siga adiante para o alvo. Beleza? Galera, então, ó, muito obrigado pela audiência. Vai deixando seu recado aí, tenho certeza que o Emerson vai ler logo após a transmissão. Ele vai dar aula agora, então, mas entregamos o que tinha para ser entregue. Fica ligado, porque segunda-feira eu vou abrir inscrições para o programa Tropa da Aprovação, que é um programa de 60 dias seguidos que busca preparar você para concurso público, seja de nível médio ou de nível superior. Você já viu que para esse programa eu vou levar todas as dicas do Emerson Caetano, dicas do professor Mauro Moreira, do professor Rafael Câmara, do professor Eliezer. Ou seja, galera, dicas de mais de 50 aprovações em concurso público. Não fique de fora, nós teremos apenas uma semana para você fazer as inscrições, mas pode ser que elas acabem como na outra tropa que eu abri em menos de 48 horas. Fica ligado, segunda-feira, 9 da manhã, aqui no meu perfil e também na minha página, Professor Paulo Machado, eu vou abrir as inscrições. Fica ligado para você garantir a sua vaga, beleza? Beijo no coração. Despeça da galera lá, espero o pessoal seguir sua página lá também no Facebook. Todo mundo me seguir lá na página do Facebook, Professor Emerson Caetano. Um abraço a todos aí, muita dedicação. E é isso aí mesmo, a vida é continuidade, é você saber administrar bem as derrotas e confiante nas vitórias que elas virão. E para todo mundo é assim. E bons estudos. Não desanime com esse período que o país está passando, porque já passou por fases assim. Eu acho que eu consegui muitas aprovações no concurso, porque eu continuei estudando os 2 anos que teve uma baixa. Quando voltou, eu passei em 8 concursos no intervalo de 5 meses, que veio um atrás do outro. Eu estava muito preparado, muito focado, e talvez não tanto preparado quanto se precisava, mas como os outros esfriaram um pouco e eu acreditei, acho que acreditar é muito importante em qualquer momento. Um abraço a todos aí, foi uma satisfação e espero outras oportunidades para a gente se falar. Show! Galera, é o seguinte, eu aqui nesse vídeo mesmo eu vou fazer uma edição e vou colocar um link para você se cadastrar. Cadastre-se nesse link, para quem perguntou aí, que você vai receber todas as informações sobre o programa Tropa da Aprovação. Nesse programa eu vou fazer um ciclo de estudos para você, vou ensinar você a memorizar a ideia principal dos artigos da Constituição, teremos cerca de 15 encontros para você mudar sua programação neurolinguística, vai ser bem interessante.
Não me enxerga, eu não quero que você me enxergue no modismo aí do coach. Respeito demais, inclusive estou citando grandes nomes aqui como Márcio Michele, Vinícius, com quem eu faria, sem dúvida. Mas não me chame de coach não, me chame alguém que ralou bastante, rala mais de 12 anos, porque a minha experiência vem daí. Minha experiência vem dos livros, vem, mas vem muito da prática e do que eu aprendo com esses caras aqui. Beijo no coração, tamo junto, compartilha, o bem não pode parar com a gente. É isso aí, galera, beijo no coração, tamo junto, beijo pra vocês também aqui no Periscope que ficou junto. Tamo aí, galera, um abraço. Vamos lá.